Olá a todos, aqui quem fala é o Anael Queiroz e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a obra Os Três Princípios da Essência Divina de Jacob Boehme, que é a sua segunda obra. A gente já tem vídeos sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2 e hoje nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 3, algumas considerações sobre o capítulo 3, cujo nome é Sobre a Infinita, Múltipla e Inumerável Expansão da Geração ou Geração da Natureza Eterna. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha com outras pessoas que apreciam o estudo do pensamento desse nosso filósofo sapateiro místico Jacob Boehme, tá? Bom, neste terceiro capítulo, a gente percebe que ele é até um pouco curto, né? Você vê que são poucas folhas e já começa o quarto capítulo. A gente tem que lembrar que no capítulo 2 ele estava falando do primeiro e do segundo princípio, né, da Trindade, e neste ele vai falar sobre a natureza eterna, né, que tem alguma relação com o terceiro princípio. Não é exatamente o terceiro princípio, mas vamos dizer assim, a sua dimensão feminina do terceiro princípio, né? Então essa natureza eterna, isso vai ficar claro com o decorrer da obra, tem muito a ver também com o elemento santo, né? Ou seja, a natureza vamos dizer assim, como o fundo luminoso da natureza, né? A sabedoria, Sofia, né? Que o ser humano procura e tanto busca. E aqui, neste capítulo, ele vai falar sobre os 7 princípios, né? Como a gente já sabe, o Jacob Boehme, ele tem essa gramática dos 7 princípios. A gente vai dar uma olhada com calma aqui. Eu fiz até uma anotaçãozinha para a gente ter uma compreensão melhor. E ele vai falar algumas coisas muito interessantes e eu vou aqui jogar algumas ideias, alguns insights que me veio nesse capítulo, mais para fim de reflexão, para que todos nós possamos meditar, né, e fazer o nosso trabalho interior a partir da leitura dos textos de Jacob Boehme. Essa é a abordagem que deve se ter. Ele começa dizendo logo no capítulo que não é que a gente está falando do nascimento de Deus, a gente não tem esse poder, né? Mas a gente está falando do engendramento do divino, tal qual aparece no nosso espírito, né? Na nossa visão espiritual, né? No espírito, vamos dizer assim, da qual nós habitamos, né? E a importância de você conhecer esse engendramento é justamente para você combater o demônio, né? Combater essa força caída, né? Que arrastou as estrelas, que arrastou uma parte da criação. Porque na medida que você conhece isso dentro de você mesmo, você consegue dar um combate melhor sobre as forças, né? Bom, e aqui logo na outra página a gente vê também como é interessante essa questão de Jacob Boehme falar aqui no quinto parágrafo, né, quando ele diz assim: contudo, o mundo está repleto de livros e sermões sobre a queda e a regeneração, mas na maior parte dos livros teológicos há apenas uma descrição histórica, relatando que isso ocorreu antigamente e que devemos nos regenerar em Cristo. O que eu entendo com isso? Nada, a não ser o relato de que isso aconteceu outrora, ainda acontece e continuará acontecendo. Ele vai falar que os teólogos, eles vão justamente condenar essa compreensão do abismo, né, por conta da queda. Então eles usam a queda para argumentar contra o conhecimento do primeiro princípio, né, onde vai estar lá também a natureza eterna. A natureza eterna ela tem uma extensão no terceiro princípio, mas sua raiz é o primeiro princípio, tá? Que é o princípio do Pai, né, do abismo. E ele vai dizer aqui que os teólogos, né, em geral, condenam a compreensão disso porque, no fundo, eles trabalham para o demônio, né? Porque se a gente não conhece esse abismo dentro da gente, a gente não vai saber lutar contra ele, né? A gente vai ficar sempre servo e dependente da igreja institucional. Outro detalhe interessante sobre, vamos dizer assim, a física especulativa de Jacob Boehme é que ele vai dizer aqui que dos 7 princípios, ele não conta com o 7º porque é o próprio mundo material. Então ele vai falar que a natureza tem 6, né? 6 grandes fontes espirituais. Ele vai dizer que elas se mesclam umas nas outras, né? Que elas têm, vamos dizer assim, imbricações, que elas se predicam umas às outras. Nós vamos ver aqui o fogo do amargor, né? O fogo amargo, o amor amargo, a água amarga, né? A água adstringente, o amor adstringente, por aí vai. Ou seja, eles se predicam, né? E a gente pensa que aqui nós vemos um rastro do medieval tardio, a ideia da predicação, né? Pensar a predicação do ser, a predicação de Deus, né? E aí é interessante que em cada um desses elementos se abre um novo centro, né? Então, até quando eles geram a vida, cada nova vida é um microcosmo, né? Que é a ideia do microcosmo de um centro, né? Ou seja, essa dinâmica ela reacontece em cada criatura, em todos os seres, né? Por quê? Porque ela é a dinâmica dialética do próprio divino, né? Dinâmica setenária, que aqui está falando de 6, porque ele está tirando
vamos dizer assim, o elemento material. E também tem outra coisa aqui, questão dos 5, né, tem analogia com os membros do corpo. Por que ele vai tirar, por exemplo, a distrigência? Porque vai dizer que o princípio da distrigência é mãe de todos os outros, né? É dele que se engendra todos os outros, né? E todos os outros reatualizam o engendramento dele mesmo também dentro de si. Só que se você colocar ele como mãe, ou seja, como o que está além, você vai ficar justamente com 5 princípios que talvez vão ter uma relação, talvez a gente vai ver isso na terceira obra, né, sobre o homem, vai ter uma relação com os 5 sentidos, com a mente, né, e tudo e tal, com a faculdade da mente aqui no corpo humano. E isso me lembra muito o pentagrama, foi por isso que eu desenhei um pentagramazinho aqui, né, para exemplificar. Eu achei muito bonito que ele fala do sexto princípio, o tom, né, quando ele diz assim, e o tom tem ligação com Mercúrio, ele fala assim: e o tom ou som ou a ressonância na roda girante é agora o proclamador que pronuncia em todas as fontes que o filho amado nasceu, pois ele vem com seu ruído ou som diante de todas as portas e em todas as essências, de modo que, tendo despertado todas as forças, elas estejam em atividade, se vejam, se sintam, se toquem, se ouçam, se exalem, se experimentem umas às outras, né? Ou seja, ele é como que faz a ligação entre elas, né? Pois toda a geração se alimenta na essência rígida, adstringente ou acerba, isto é, em sua primeira mãe. Todavia, com ela se tornou tão pleno, humilde, doce e alegre, toda geração está na grande alegria, amor, humildade e doçura. E não é outra coisa senão admirável saborear, um alegre ver, um agradável cheirar, um delicioso ouvir, um doce sentir. Coisa que língua alguma pode expressar. Aí tem essa frase muito bonita que eu acho que ele... fecha esse capítulo de uma maneira muito linda, que diz assim: como não haveria alegria e amor onde a vida eterna é engendrada em meio à morte, e onde não há nem pode haver temor algum de que isso tenha fim. Ou seja, a própria dinâmica dialética dos princípios mostra um triunfo da luz sobre as trevas, que é sempre eterno, né? Que pode ser que aconteça sempre ciclicamente, mas essa vitória constitui a sua onipotência, né, enquanto tal. Então, assim, a gente percebe que nessa dinâmica da distrigência até chegar no tom, passando pelo amor, né? E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre os 7 princípios, para quem não está ligado muito no que eu estou falando. Nós temos o princípio adstringente, nós temos o amargo, o giratório, o fogo, o amor, o tom e o corpo. Aqui você pode pensar o adstringente como Saturno, né? O amargo como Júpiter, o giratório como Marte, o fogo como o Sol, o amor como Vênus, o tom como Mercúrio e o corpo como a Lua, né? Em alguns momentos o Jacobani faz essa relação lá no Aurora Nascente. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma adstringente. A adstringente, ele é mãe de todos, né? Então nós vamos ter uma adstringência amarga, uma adstringência giratória, né? Uma adstringência fogo, uma adstringência amor e etc e tal. Então eles se qualificam uns aos outros, e essa qualificação é a natureza eterna. Essa dinâmica é uma dinâmica do próprio divino, é uma dinâmica da própria natureza e é uma dinâmica do próprio homem e da alma humana. Então essa gramática setenária, repito, né? Dos 7 princípios, né? Pensado a partir de 3 da Trindade, né? Ou seja, uma dialética ternária e uma gramática setenária constitui a compreensão do pensamento do Jacob Boehme. Então é muito, muito interessante isso, né? Porque lá na frente desse livro, eu já estou no capítulo 22, né? São 27, ele vai falar da Virgem Sofia e a relação que ela tem com o elemento santo e a relação que ela tem com a natureza, vamos dizer assim, antes da queda, né? E da qual o ser humano e a alma humana buscam reminiscência, espécie de reminiscência desse estado paradisíaco. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e deixe aqui seu comentário, seu like, tá? E até o próximo capítulo.